A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como nosso pastor dirigente, nosso pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que usa como material de base a revista trimestral da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos aqui falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E quem elaborou esse material, meu irmão, foi o nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. Ele tem nos abençoado muito para a honra e glória do Senhor. Nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que, junto com os conhecimentos dos nossos professores e o auxílio do Espírito Santo, eles possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva no canal, curte, comente, participe conosco dessa aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a lição de número 5. Vamos trazer uma pré-aula, algumas informações sobre a lição de número 5. E o título desta lição é A Importância do Jejum na vida dos discípulos de Cristo. Então nós vamos aprender a importância do jejum, como deve ser feito o jejum bíblico, meus irmãos. Então nós precisamos entender tudo que envolve o jejum para que a gente possa fazer de maneira correta, para que assim o Senhor se agrade de nós. Então não basta somente ficar sem comer. Existe um processo, existem procedimentos, existem maneiras corretas, objetivos, propósitos corretos para que esse jejum seja um jejum espiritual, para que o Senhor assim se agrade de nós. Amém, meus irmãos? Então, o nosso comentarista, ele traz como texto áureo Marcos capítulo 9, versículo 29, onde vai dizer: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então aqui é um texto base para a gente entender que existem situações em que nós precisamos adicionar à oração o jejum. Então veja que o próprio Senhor Jesus vai trazer essa orientação, que existem situações espirituais que nós precisamos sim adicionar, fazer o jejum junto com a oração para que a gente alcance aquele propósito em que está sendo buscado. Então destaque aí para o seu aluno. Na verdade aplicada, meu irmão, ele vai falar: o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e de nossa completa dependência do Senhor. Então destaque aqui, na verdade aplicada, que é o jejum bíblico. Por quê, meu irmão? Porque existe o jejum circunstancial, o jejum do dia a dia, o jejum médico, por exemplo. Então tem dia que você precisa fazer alguns exames de sangue que o médico solicita jejum. Esse jejum é um jejum do dia a dia, é um jejum cotidiano, e esse não é um jejum espiritual. Não adianta você fazer um jejum que o médico mandou para você ir fazer um exame e achar que dali já é o jejum que a Bíblia está falando. Então saiba separar as coisas, meu irmão. Deus tem o jejum que ele se agrada, que é o jejum espiritual, com propósito espirituais. E existe o jejum do dia a dia. Tem gente que fica sem comer para emagrecer, tem gente que fica sem comer para poder ir fazer exame médico, tem gente que fica sem comer para fazer algum outro tipo de procedimento. Então preste atenção, destaque isso para o seu aluno, que nós estamos falando do jejum
bíblico e tem propósitos espirituais. É diferente dos jejuns que a gente faz no dia a dia cotidiano. Então, destaque aí para o seu aluno. E o jejum bíblico do qual nós estamos falando, ele tem por objetivo que agradar ao Senhor e mostrar para Deus que a gente está buscando em primeiro lugar o seu reino. O jejum bíblico, o jejum espiritual, ele nos tira alguma coisa que satisfaz a carne para que a gente demonstre ao Senhor que o nosso objetivo principal agora é o reino dos céus e as coisas espirituais. Então você se abstém de alguma coisa que não necessariamente seja sempre alimentos, mas pode se abster de algum tipo de atividade, alguma coisa que você satisfaça a carne fazendo aquilo ali e que você agora vai deixar de fazer por um período para se dedicar exclusivamente ao mundo espiritual, às coisas espirituais, para você demonstrar ao Senhor que você quer o agradar, quer priorizar o seu reino, as suas coisas, a coisa espiritual, para que assim você tenha uma interação, uma relação melhor com Deus, buscar mais a presença do Senhor, abrindo mão de coisas terrenas que podem dificultar a nossa relação com Deus. Então, destaque aí para o nosso aluno. E também esse jejum bíblico demonstra que nós estamos reconhecendo que não podemos fazer. Por isso somos dependentes do Senhor e por isso precisamos jejuar, para que mostre que nós precisamos sim 100% da intervenção divina. Então está demonstrando a nossa dependência do Senhor para resolver essa situação. E mais ainda aqui na verdade aplicada, essa verdade aplicada, ela é bem completa, você pode destacar bem para o seu aluno. E a gente também precisa destacar o que ele disse, que é um exercício. O exercício precisa ser feito com rotina, com continuidade. Não posso fazer um exercício hoje e nunca mais fazer, ou fazer daqui 2, 3 meses e achar que aquilo vai trazer algum resultado. Exercícios são necessários serem feitos cotidianamente, com frequência, para que você alcance resultados. Então, dentro dessa verdade aplicada, tem muitos conceitos que a gente pode entregar para os nossos alunos. A diferença do jejum bíblico para o jejum cotidiano, a diferença que mostra que o jejum precisa abrir mão de alguma coisa para buscar somente o reino de Deus. Então a gente precisa também fazer com frequência. Tudo isso está dentro, atrelado aos conceitos da verdade aplicada, que você pode destacar para os seus alunos. Aí, texto de referência, ele traz Mateus capítulo 4, verso de 1 a 12, Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. E aí eu destacaria aqui para os nossos alunos o verso 17 e o 18 de Marcos capítulo 6, onde Jesus vai nos orientar que o jejum deve ser secreto, meu irmão. A melhor maneira é fazer o jejum sem amostrar para as outras pessoas, como os hipócritas e os fariseus faziam. Então destaque aí para o seu aluno. É claro que vai existir situações, nós vamos falar lá na frente, que o jejum é coletivo, todo mundo sabe que vocês estão fazendo jejum ali por algum propósito. Às vezes o próprio pastor pede, a igreja entra em jejum, todo mundo sabe que está em jejum. Mas você não precisa ficar se demonstrando como o fariseu fazia, para dizer que estava muito tempo em jejum, que estava desfalecendo de tanto se jejuar, de tanto orar. Isso é hipocrisia, porque o Pai que vem em secreto, Ele vai nos abençoar, Ele vai se agradar do que nós fazemos direto com Ele, e o Pai vem em secreto, a gente não precisa ficar mostrando. Então é esse texto, destaque isso para os seus alunos, porque os fariseus na época de Jesus, eles jejuavam rotineiramente pela lei, né? Então eles faziam jejum sempre e mostravam: olha, hoje eu estou em jejum, olha como é que eu estou cansado, olha quanta coisa eu deixei de comer, olha como eu estou desfalecendo. E Jesus falou: não, não é assim. Quando você fizer o jejum, faz em secreto, que o teu pai em secreto te vê.
lava o teu rosto, unge a tua cabeça, porque está falando, vai para uma festa, vai para uma intimidade. Isso aqui é um momento de felicidade. O jejum é um objetivo para que a gente chegue mais próximo do Senhor. E isso precisa trazer alegria para o nosso coração, porque são as coisas do reino dos céus. Então Jesus está falando, toma banho, unge, bota perfume, vai para como se você estivesse indo para uma festa fazer o seu jejum. Então, destaque aí para o seu aluno. E para a introdução, eu retorno uma frase lá do início que a gente precisa entender que Jesus ensinou o jejum para ser feito e ensinou a maneira correta de fazer. Então já aprendemos, não podemos ficar mostrando concristrado, né, com o rosto desfalecido para mostrar que estamos fazendo. Então existe a maneira correta de se fazer o jejum que Deus se agrada. Então destaque aí para o seu aluno. Então aqui no capítulo 1, agora já na lição, destaque aí para o seu aluno o compreendendo o jejum, né? Que é o tópico 1 que o nosso comentarista vai trazer. Por quê? Porque a gente precisa entender a forma correta de se fazer. Para quê? Para evitar excessos, meu irmão, para evitar coisas que não agradam ao Senhor e a gente achar que está fazendo certo. Era como os fariseus faziam. Ficavam 12, 18, 24 horas sem comer, para dizer que estava em jejum, aí estava quase desmaiando, para dizer, olha como eu sou espiritual, estou indo nas últimas forças para fazer o jejum, e o Senhor está falando, não estou agradando, você está se amostrando. Às vezes um jejum de 20 minutos, que é quanto tempo você suporta, sem tomar café, alguma coisa dentro da sua realidade, aquilo ali já agrada mais ao Senhor, porque você está fazendo sincero para Ele, não quer se amostrar, não quer aparecer para as pessoas. Então existe a maneira correta de fazer e o jejum é individual mesmo. Cada um faz da maneira que achar melhor, cada um abre mão de alguma coisa que agrada a sua carne e para fazer presença, né, para abrir mão daquilo para agradar o Senhor. Então muitas vezes, destaque aí para o seu aluno nessa parte aqui de não cometer excessos, de fazer da maneira correta. Então já destaque para o seu aluno que existem pessoas que ficar sem comer é tranquilo, ele já não toma café, já faz parte da rotina, ele acorda de manhã e só almoça, e a pessoa ali ficar sem se alimentar é muito fácil para ele. Então o jejum para essa pessoa já não é mais deixar de comer. O jejum para essa pessoa é abrir mão de alguma coisa que ela gosta muito. Por exemplo, assistir alguma série na televisão, ela gosta, todo dia ela faz aquilo ali. Então para ela é mais difícil abrir mão de assistir aquela situação do que deixar de comer, porque deixar de comer já é uma rotina. Então para cada um existe um tipo de jejum específico que vai martirizar a carne para mostrar para o Senhor que ela quer se dedicar às coisas espirituais. Então, destaque aí para o seu aluno. O jejum bíblico é o tópico 1.1. Nós já falamos sobre ele. Que o jejum bíblico ele tem finalidades e objetivos espirituais. Então, a gente precisa entender que o jejum bíblico é para propósitos espirituais, como eu falei lá no início. Deixar de comer para ir fazer um exame e dizer que é jejum que Deus agrada, não é verdade. Nós precisamos entender que o jejum tem princípios e propósitos espirituais. Esse é o jejum bíblico. E esse jejum é feito para agradar ao Senhor, para que você tenha uma maior intimidade, uma maior concentração nas coisas espirituais. Não é para fazer jejum para dizer para Deus, olha, estou em jejum, me dá aí, me abençoa, porque hoje eu fiz uma coisa a mais. Não é barganha. Então esse tópico é muito importante destacar para o seu aluno. O jejum bíblico não é barganha com Deus,
porque Deus não se deixa tentar, meu irmão. Você não vai ficar fazendo jejum para falar, aí Deus, estou fazendo jejum, me dá aí, me ajuda aí, me faz a bênção que eu preciso. Não é assim. O Senhor abençoa porque Ele gosta, porque Ele é abençoador, Ele é galardoador. Não é por nosso merecimento. Não é porque você fez jejum de 18 dias, de 40 dias, de 50 dias, que você vai achar que Deus vai te dar mais fácil do que o outro que não fez. Jejum não é barganha com Deus. Jejum é uma forma de agradar e de se priorizar e de se concentrar nas coisas espirituais. Então, destaque aí para os seus alunos. No tópico 1.2, o jejum dos hipócritas. Jesus condenou. Por quê? Porque o objetivo do jejum é espiritual, é ter um relacionamento com Deus. Não é mostrar para os outros que você está fazendo, por isso você é mais espiritual do que eles. Por isso Jesus estava falando que o jejum dos fariseus era hipócrita. Por quê? Eles não faziam para agradar o Senhor, para ter intimidade com Deus. Eles faziam para se mostrar para as outras pessoas. Então isso aí não agrada ao Senhor. No tópico 1.3, o jejum serve para se humilhar diante de Deus, né? Então a gente vai ver que existiu um jejum que Neemias convocou, né, que o nosso comentarista traz aqui como exemplo, e nós vamos ver que eles estavam se mostrando a Deus submisso e arrependido. Por isso eles estavam botando pano de saco, jogando terra sobre eles, porque eles estavam mostrando que as atitudes deles estavam morrendo, aquelas atitudes erradas que eles tiveram de desobediência, eles estavam morrendo com aquilo ali, estavam se arrependendo, mostrando ao Senhor um coração contristado para poder fazer o quê? Para ter um relacionamento com Deus e viver o novo. E viver novamente a presença de Deus. Então aqui era um jejum de humilhação. Por quê? Porque eles viveram uma fase de soberba, fazendo o que dava na telha, fazendo as suas vontades, deixaram o Senhor de lado e começaram a viver as consequências que foi viver o exílio, foi viver, né, o cativeiro, porque foi a consequência da desobediência, porque entrou a soberba, quando eles resolveram fazer o quê? Somente as vontades deles. Então sofreram as consequências, foram para o cativeiro, e esse jejum era um jejum de retorno, um jejum de conserto. Então o jejum também tem esse propósito de nos consertar com Deus, mostrar que aquelas atitudes que nós fizemos, aquilo ali está morrendo. Nós estamos matando a nossa vontade para nos submeter à vontade de Cristo. Por isso é um jejum de humilhação, um jejum de conserto. Então aqui mostra que esse jejum eles estavam se demonstrando ao Senhor. Tudo que nós fizemos, nós reconhecemos que pecamos, que fizemos errado, que nós vivemos a nossa vontade e deixamos a tua de lado. Não dá para viver assim. A gente precisa de ti. Aquele jejum ali era para eles retornarem, para eles se consertarem com Deus. E assim foi feito, um propósito de humilhação. E nesse jejum, aí é que vem o ponto interessante, como já falei no início. Nesse jejum, o que aconteceu? Eles se apartaram dos estranhos. Então estava mostrando que o jejum aqui não era só deixar de comer. Eles tiraram aquilo que não agradava ao Senhor. E uma das coisas que não agradava a Deus foram as alianças que eles fizeram com pessoas que não eram israelitas, que não eram do povo de Deus, que não tinham a mesma fé que eles. Então eles estavam tirando aquilo ali que trazia satisfação para ele, porque muitos eram casados com pessoas que não eram cristãs, que não eram israelitas, tinham relacionamentos, amizade. Então o jejum aqui, meu irmão, não foi simplesmente só não comer. Jejum aqui foi se consertar e abrir mão de muitas coisas muito mais difíceis do que não tomar um café ou não se alimentar pela manhã. Veja que o jejum aqui foi necessário conserto de tirar tudo aquilo que agradavam a eles, mas que não agradava ao Senhor. Então eles se apartaram de pessoas, terminaram o relacionamento, terminaram a amizade que não já agradava ao Senhor. O jejum deles foi nesse aspecto. Por isso eu disse que nem sempre o jejum é simplesmente deixar de se alimentar.
O jejum é você tirar, abrir mão de coisas da carne que não agradam ao Senhor, que impedem a sua melhor relação com Deus, a sua melhor intimidade com Deus. Então, destaque aí para o seu aluno. Aí a gente fecha aqui o capítulo 1, compreendendo o jejum, né? Que o jejum ele é bíblico, com propósitos espirituais, que não deve ser para aparecer para as pessoas como os hipócritas, e o jejum é de conserto, de humilhação, de mostrar submissão e arrependimento dos nossos pecados. Esse é o jejum bíblico. Aí vem o capítulo 2, para falar a importância. Primeiro a gente entendeu como é, quais os propósitos, agora a importância. Por quê? O jejum é importante para que a gente traga valores espirituais e nos ajudem a priorizar os valores eternos. Então aqui no tópico 2.1 ele vai falar o jejum e o arrependimento, né? Então ele vai mostrar que jejum muitas das vezes é você mudar o comportamento por causa do arrependimento. Então a gente vai ver que muitas das vezes não deve ser somente, né, tirar o alimento, mas sim muitas das vezes deixar de praticar coisas que não agradam ao Senhor. É o jejum que manda você negar-se a si mesmo. Essa é a importância do jejum, o arrependimento, para que a gente mostre ao Senhor que a gente está arrependido das coisas que a gente fazia que não agradavam ao Senhor. Então tem que ter um jejum de mudança de comportamento. Por isso, o profeta Isaías, aí aqui é o ponto que você precisa destacar, porque o profeta Isaías estava cobrando do povo exatamente isso. Por quê? Eles faziam o jejum, não se alimentavam, mas os comportamentos dele estavam totalmente contra a palavra do Senhor. Por quê? Eles não ajudavam os órfãos, eles não ajudavam a viúva, eles cometiam erros na justiça, eles estavam sendo corruptos, só estavam se beneficiando e deixando os necessitados para lá. Esse era o jejum que Deus estava querendo. E eles faziam o jejum o quê? Da lei, o tradicional, o religioso, não comer, não fazer e tal. E o Isaías estava cobrando. Não, o jejum que Deus se agrada é o do arrependimento. Vocês precisam voltar a fazer o que Deus se agrada. Cuidar do viúva, cuidar do órfão, cuidar do necessitado, ajudar a fazer a justiça. Esse era o jejum que ele estava cobrando. Então era um jejum que o povo precisava fazer para arrependimento das coisas que eles tinham deixado de fazer. Então destaque aí para o seu aluno, porque o jejum que eles estavam fazendo, Deus não estava aceitando. Porque eles só deixavam de comer, mas desobedeciam a lei, não ajudavam, não cuidavam, não amavam o próximo. E aí o Senhor falou, esse jejum não serve. Usou o profeta para poder cobrar deles, para poder consertar eles e alertar o povo a necessidade de fazer o jejum que agrada ao Senhor. Então, meu irmão, preste bem atenção, destaque para o seu aluno. Se você deixa de comer com jejum espiritual, mas não obedece ao Senhor, não cuida do próximo, não ama, não faz as coisas que Deus se agrada, não adiantou nada você deixar de comer. Entende? Então o propósito do jejum, primeiro, é nos trazer o arrependimento do nosso pecado, negar a si mesmo, para que a gente obedeça ao Senhor no que Deus manda fazer. Por isso que o profeta está falando, Deus mandou vocês cuidar do viúvo, cuidar dos órfãos, cuidar do necessitado, amar o próximo. Vocês não estão fazendo nada disso. E aí deixa de comer e diz que está em jejum. Esse jejum não serve não. Então tem que arrumar, tem que se consertar. Por isso o comentarista vai falar o jejum e o arrependimento. Aí depois no 2.2 ele vai falar do jejum e da oração. E aí você vai entender aqui de uma forma análoga, eu gostaria de deixar para os irmãos, para que a gente possa entender o seguinte: o jejum é um complemento da oração. A oração é diária, a oração, a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, a gente orar em todas as causas, a gente colocar nas mãos do Senhor, e o jejum vem para dar um plus a mais, um complemento a mais. Então, se a gente fosse colocar assim, para facilitar o entendimento, mais ou menos dessa forma: obedecer, orar e jejuar. Obedecer ao tomar o banho, né?
Todo dia a gente toma banho, todo dia a gente faz a nossa higiene pessoal. Depois a oração é como se fosse o desodorante, né? Que a gente coloca também todos os dias. E aí vem o jejum. O jejum é quem? O perfume. O perfume você coloca em momentos especiais, em momentos diferenciados, não no dia a dia, não, toda hora, né? Assim, desodorante a gente bota sempre. Agora, perfume a gente vai numa festa, a gente vai para situações especiais. Geralmente é assim: toma banho, bota desodorante e vai. Aí quando é uma situação diferenciada, você toma banho, bota desodorante e perfume. Assim é a mesma coisa. O banho é obedecer. Todo dia a gente tem que obedecer ao Senhor, porque se não obedecer, não adianta não adianta orar. Se não tomar banho, não adianta botar desodorante, meu. Não adianta, a gente tem que fazer a sequência certa. Então primeiro a gente obedece ao Senhor, cumpre os seus mandamentos, para depois orar. Aí quando você vai orar numa situação mais complexa, precisa de uma intervenção divina com mais completo, e você precisa entrar na presença do Senhor, uma situação mais grave, aí você coloca o jejum com um propósito maior, para você ampliar ali a sua intimidade com Deus, mostrar para o Senhor que você está priorizando naquela situação o reino de Deus, que você está buscando com mais intensidade, reconhecendo que não tem mais jeito na área terrena, nas visões terrenas, na forma que o homem atua, e agora você precisa da intervenção 100% divina, porque os recursos humanos acabou. Então aí é a hora que você ora e você jejua, para que você mostre que não tem mais jeito aqui na terra, que só tem a milagre, só pode ter uma intervenção divina. Então destaque aí para os nossos alunos. E aí vem o 2.3, jejum e o domínio próprio. Aí vai mostrar que o jejum, a gente precisa deixar de fazer coisas que animam a nossa carne. O domínio próprio vai nos ajudar, o jejum, para nos mostrar que a gente precisa dominar nossas carnes, para abrir mão de situações em prol do reino de Deus. Como eu falei no início, nem sempre deixar de comer é a coisa que mais agrada a carne da pessoa. Às vezes vai abrir mão de sair para algum lugar, de fazer alguma atividade, de deixar de assistir alguma coisa. Esse é o domínio próprio, esse é o jejum que nos obriga a abrir mão, a negar a nós mesmos, né? Então nós precisamos ter uma autodisciplina. Então tem gente, meu, que ele vai deixar de comer coisas específicas, né? De coisas que ele sempre come, como Daniel fez, né? Ele disse que deixou as coisas apetitosas, ele só comia legumes, verdura, né? Então ele fez um jejum seletivo de alguns alimentos que mais traziam satisfação a ele. Ele não deixou de comer, ele continuou comendo, porque ele fez por 21 dias, mas ele tirou as coisas mais gostosas da alimentação dele, para mostrar uma autodisciplina, um domínio próprio, para mostrar, para buscar uma intimidade maior com Deus. Ele abriu mão das delícias, das coisas que mais gostava no alimento, e comeu as coisas mais simples da refeição. Então, destaque aí para o seu aluno o jejum com domínio próprio. Então a gente tem que fazer o jejum muitas das vezes deixando de fazer alguma coisa que você faz todo dia, que você gosta muito de fazer, né? E aí você abre mão daquilo ali também, para mostrar ao Senhor o seu interesse nas coisas espirituais. Eu não sei, às vezes a pessoa gosta de tocar violão todo dia, não passa um dia sem tocar um violão, e aí ele vai fazer o jejum, ele deixa de tocar o violão naquele dia. Tem gente que vai todo dia para academia, não fica sem fazer exercício, aí vai fazer um jejum mais específico, abre mão de um dia da academia, para mostrar que ele tem domínio próprio, que ele controla as suas ações, as suas vontades. Então cada um tem a coisa aí que mais é delicioso para ele, que mais gosta da carne, que mais satisfaz a sua carne, e aí ele vai tirar daquilo ali
para poder fazer o jejum com domínio próprio. Um destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 3, para a gente já estar finalizando essa lição, a gente vai ver o relato de pessoas que jejuaram, né? Então, o nosso comentarista, ele vai trazer algumas pessoas que jejuaram com propósitos específicos que a Bíblia traz um destaque. Então, a gente vê que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório, mas sempre foi voluntário. Existiram personagens bíblicos que em algumas situações buscaram fazer um jejum para poder alcançar vitórias espirituais. E aí o nosso comentarista destaca primeiro Esther, aonde ela enfrentou o perigo da morte e através disso ela fez o jejum e a oração. Por quê? Porque ela não poderia se apresentar diante do rei se não fosse chamada. Mas existia um decreto de morte para os judeus e ela precisava intervir junto ao rei para reverter esse decreto. Mas o rei não tinha chamado ela para a presença dele. Então ela foi orar e jejuar para que Deus intervisse na vida do rei Assuero, para que quando ela chegasse lá para falar com ele, o rei não matasse ela, porque ela entrou na presença dele sem ser chamada. Então o que aconteceu? Deus aquebrantou o coração do rei Assuero em resposta à oração de Esther e de todos o povo ali que estava junto com ela, e o jejum que eles fizeram. Deus entrou com providência, quebrantou o coração do rei, e quando ela entrou na presença do rei, mesmo sem ser chamado, uma desobediência terrível daquela época, Deus mexeu, interviu no coração do Assuero, e o Assuero levantou o cetro e permitiu a entrada dela, quebrando o risco de morte para que ela pudesse falar junto a ele, mesmo sem ele ter chamado ela. Então, veja como o jejum e a oração muda decretos e muda situações no mundo espiritual para que a gente receba bênçãos aqui na terra. Então, aqui na vida de Esther foi nesse caso. Depois ele vai falar sobre o rei Josafá. E o do rei Josafá é interessante. Por quê? Porque existia uma coalizão, de outros exércitos, se juntou 3 exércitos contra o rei Josafá. Não tinha como resolver no mundo terreno. Não tinha exército na terra no rei Josafá que conseguisse combater aquela coalizão. Era muita gente contra um reino só. Então o que aconteceu? Diante disso, Josafá reuniu toda a nação. Aí é o destaque. Tem horas, meu irmão, que toda a família, que toda a casa precisa jejuar num propósito só, de unidade, para que Deus venha intervir do céu e mudar situações impossíveis de serem resolvidas na terra. Josafá não tinha como resolver. Aí o que ele fez? Fez o jejum, buscou em oração, e o Senhor desceu à terra e mudou a história. Usou o profeta e falou: nessa peleja tu não vai pelejar. Quem vai pelejar nela sou eu, em resposta à sua oração e o seu jejum. Faz o seguinte: bota os músicos na frente, vai louvando o meu nome, e essa vitória eu vou garantir. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele fez isso, louvou o Senhor, botou os músicos na frente, deixou Deus fazer, não tinha como resolver, e o Senhor desbaratou o exército, trouxe confusão no exército inimigo, e Josafá venceu a batalha sem levantar uma espada, mas fez o milagre, fez a sua parte no mundo espiritual, com a oração e com o jejum, e ele, todo o povo, num só propósito. Aí vem lá o Salmo 133, vai dizer: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, e desce uma unção do céu em favor dessa união. Então o que aconteceu? Eles se uniram, fizeram o jejum num só propósito, se santificaram ao Senhor, deixaram de fazer coisas que agradavam a sua carne, para poder fazer uma intimidade com Deus, priorizar as coisas celestiais e espirituais, e o Senhor deu uma grande vitória, que Josafá ficou 3 dias só colhendo as vitórias, só colhendo os despojos da vitória que Deus deu, que ele nem precisou levantar uma espada.
o Senhor entregou a vitória na mão dele em resposta da oração e do jejum. Então destaque aí para o seu aluno que tem momentos que o jejum precisa ser total, o jejum precisa ser com todos que estão em volta ali, com toda a igreja, com toda a família, seja qual for, para se alcançar um propósito maior. E depois, para a gente finalizar, ele vai falar sobre o jejum de Daniel. O de Daniel é muito interessante, meu irmão, porque Daniel jejuou em prol do povo. O jejum de intercessão, meu irmão. Olha que coisa interessante. O de Daniel ele não jejuou por uma causa própria dele. Daniel jejuou para que Deus trouxesse resposta e socorro ao povo que estava em ruínas em Jerusalém. Então Daniel tinha o seu conforto, estava no palácio, tinha tudo certo para ele, mas Daniel jejuou em prol do povo para que Deus desse resposta, para que Deus pudesse abrir porta, para que aquele povo pudesse ser restaurado, refeito, recomeçar ali, para que Deus pudesse trazer condições das cidades ser reconstruídas. Então você vai perceber que Daniel faz o jejum de intercessão, muito interessante também. Muitas das vezes a gente vai jejuar para ajudar outras pessoas, mesmo, em prol do sofrimento de outras pessoas, para que Deus entre com providência e ajude outras pessoas. Então, destaque isso. Enquanto Daniel fez esse jejum para ajudar o próprio povo, Deus também o abençoava. Então, muitas das vezes, se a gente abrir mão de coisas em prol do nosso irmão, da causa do nosso irmão, Deus também abençoa a gente. Então, esse é o jejum de intercessão. Também faz parte do jejum, dos propósitos de jejum, quando a gente jejua em prol da causa de outras pessoas, né? Então, a gente aprende aqui nesse terceiro capítulo, nesse terceiro tópico, que o jejuar é mais do que abster-se de alimento. É um propósito espiritual profundo na busca por uma intervenção divina. Então, que Deus te abençoe, que você destaque esses pontos aí para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor. Amém? E até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.